O terceiro forno que eu assei foi o forno de um parceiro. Ele era um forno elétrico, mas não tinha convecção. Inclusive era um forno que ele podia secar embaixo e em cima. Eu só usava o de baixo, porque a gente não quer tostar, a gente não quer grelhar, como é que se chama? A gente não quer gratinar, né, o nosso macarrão. Então eu só ligava a parte de baixo da grelha, porém ele tinha uma oscilação muito grande. Normalmente é o que acontece com esses fornos. Por quê? Ele não tem ventilação, então não circula o ar uniforme dentro dele. E a gente liga e pede ele a 120 graus. Ele vai chegar a 120, quando chega em 120 ele continua subindo. Ele vai para 130, 140, e aí até ele entender que ele está quente demais e desligar o termostato. Então ele está quente demais, ele desliga o termostato. Aí ele vai descendo, descendo, ali vem de 120, 110, 100, 90, 80. Quando ele percebe que está baixo demais, que está baixo, ele liga o termostato. Então a temperatura ela fica oscilando em torno do que você pediu, do 120. No meu caso ele chegava entre 100 e 140, se eu pedia 120. Então ele ficava, subia e descia, subia e descia. Se essa subida ou essa descida fosse na hora, nos primeiros 10 minutos do macarrão, né, que ele estava subindo o pezinho, ele poderia perder a força e ficar com o pezinho menor. Se subisse entre 130 e 140 na hora que ele já está um pouco, já subiu demais, ele estoura. Então tinha essa dificuldade. Às vezes dava certo, às vezes não dava certo. Foi o forno que eu menos tive aproveitamento. Tinha fornadas que saíam, tinha fornadas que estouravam, tinha fornadas que entortavam, mas porque ele estava numa oscilação muito grande e eu tinha um termômetro dentro dele. E eu conseguia perceber. Quando eu chegava lá, que eu olhava o termômetro, ele estava em 140. E aí eu via o macarrão já querendo estourar, fazendo aquelas bolhas já querendo estourar. E aí eu corria e abria a porta para poder ajudar ele a descer, porque ele ia começar a descer naquele momento. Só que eu precisava que ele descesse antes de estourar. E aí eu ficava muito próximo do forno. Isso tirava todo o meu tempo, minha qualidade para trabalhar com outras coisas, porque eu ficava muito próxima do forno, tinha que ficar ali monitorando se estava dando certo, qual era o momento que ele estava subindo, o momento que ele estava descendo. Então assim, eu não indico esse forno que tem termostato. E muita gente me pergunta, eu ligo de baixo ou de cima? Não, sempre só de baixo, tá? Porque ele vai aquecer o tapete e o tapete vai dissipar essa temperatura, fazendo com que ele absorva essa temperatura e suba. Então normalmente é isso que acontece. E aí, porque eu não gostei, utilizei ele por um tempo, tive uma perda muito grande, tá? Não valia a pena, porque a cada metade de fornada eu tirava metade de aproveitamento, então não dá pra fazer isso. E aí eu comecei a diminuir, a testar e fazer testes com castanha de caju para conseguir diminuir esse custo. Mas parei de trabalhar logo com esse forno, que é o forno elétrico sem ventilação.